Muito tempo antes do Jurassic World, a ideia de misturar DNA de dinossauros e criar híbridos como a Indominus Rex e o Indoraptor já estavam sendo realizadas, mais precisamente depois dos acontecimentos do Jurassic Park 2. Poucas pessoas sabem do ocorrido nas instalações da InGen, mas agora eu vou revelar tudo para vocês. A história do Chaos Effect, ou Efeito do Caos, é uma sequência direta aos acontecimentos do Jurassic Park 2, Mundo Perdido. Vale ressaltar que o que ocorreu nas instalações da InGen não é mais considerado canônico, ou seja, é um universo paralelo, aonde Jurassic Park 3 e sequência não ocorreram. Mas antes de adentrarmos para dentro da história do Chaos Effect, vale ressaltar também que tudo começou devido a uma linha de brinquedos chamada Jurassic Park Chaos Effect, produzida pela Kenner, sendo lançado em junho de 1998, logo após o Mundo Perdido. We thought we could combine different dinosaurs' DNA, but it all went horribly wrong! Jurassic Park, you Chaos Effect. A ideia também era criar uma série de TV, ao mesmo tempo em que os brinquedos eram fabricados e distribuídos nas lojas. Porém, isso nunca ocorreu. Neste vídeo vamos descobrir ainda a origem dessa operação secreta criada pela InGen e os acontecimentos e dinossauros que foram desenvolvidos e criados. Algumas semanas depois dos acontecimentos ocorridos em San Diego com o ataque da T-Rex, as Nações Unidas e o governo da Costa Rica ordenam um ataque direto à Ilha Sorna a fim de erradicar todos os dinossauros. Felizmente, logo após o bombardeio, algumas espécies ainda conseguiram sobreviver. Passando alguns anos depois do ataque à Ilha Sorna, a InGen acaba planejando uma excursão para a ilha, já que a situação da empresa ia de mal a pior, correndo o risco até de falir. Foi então que decidem contratar o Ronald Tempo, que já havia estado na ilha e conhecia muito bem a fauna e a flora do ambiente. Ao chegarem na ilha e descobrirem que os dinossauros ainda estavam vivos, a InGen vê uma oportunidade para se reerguer e depois de algumas semanas decidem construir as instalações e dar início ao processo de reviver novamente todos os dinossauros perdidos. Porém, em um ato de tentar aumentar os lucros da empresa, os cientistas acabam misturando os DNAs das espécies, criando assim novos dinossauros, só que dessa vez híbridos um com os outros. Essa criação de novos monstros foi batizada de Chaos Effect. Foi então que a ideia de misturar DNA e criar novos híbridos acabou sendo transformada em armas bélicas com chips de controle, na tentativa de domar estes híbridos feitos para a guerra. Com essa criação, a InGen acabou recebendo apoio e conseguiram salvar a empresa, além também de reconstruir as instalações para abrigarem esses novos monstros dentro da ilha e com mais segurança. Porém, esses híbridos eram agressivos demais e muito inteligentes para serem controlados. Devido à criação desses híbridos e alguns dinossauros aumentados geneticamente e às diversas mortes que ocorriam nos laboratórios e nos testes em campo, o governo decidiu enviar Ian Malcolm para a Ilha Sorna e tentar roubar alguns dados da InGen. Estes dados continham todas essas informações que irei revelar para vocês agora, e confesso que o que vocês irão escutar e ver fariam com que o Indoraptor e a Indominus Rex parecessem apenas animais inofensivos e fofos. Começaremos então pelo Amargus Pinus. Na tentativa de criar um dos maiores predadores do planeta, os cientistas tiveram a infelicidade de misturar DNA de saurópode, mais precisamente do Amargosaurus e do temido Spinosaurus, resultando em uma máquina de matar gigantesca com mais de 40 metros de altura. Cientistas que trabalhavam estudando este bestial alegam que quando esse gigante estava enfurecido, cada passo que ele dava tremia completamente as instalações.
O perigo e o terror era tão real que somente 2 deles foram criados, um jovem e o adulto. O próximo híbrido da nossa lista é o Enchilorhinodon. Feito com o DNA de Ankylosaurus e Pterodon, este híbrido era uma mescla de voo com blindagem. Basicamente era tão forte quanto o Ankylossauro e veloz no voo como um pteiro. Testes em campo indicam que ele não conseguia voar por muito tempo devido ao seu peso, porém sua utilidade em bando servia para abater helicópteros e pequenos aviões. Por não conter muito gene agressivo, no geral, este dinossauro era até que dócil, caçando somente o necessário para comer e viver. Compsognathus. Projetado para andar em grandes grupos e serem assassinos rápidos, este híbrido mistura o DNA de Compsognathus stegosaurus e uma variedade de sapo africano, podendo abater dinossauros enormes e destruir rapidamente um grande grupo de soldados. Infelizmente, muitos seguranças e trabalhadores da Engen perderam suas vidas tentando conter estas criaturas. Deinonychus. A mistura de DNA de Deinonychus e do Dire Wolf resultou em uma criatura de 4 patas muito forte, veloz e inteligente. A ideia era conseguir controlar estes monstros, porém devido à sua agressividade, diversos seguranças e funcionários perderam suas vidas na tentativa de controlar essas feras. Paradeinonychus. Este híbrido foi criado para ser um caçador aquático extremamente agressivo. Uma mistura de DNA de Parasaurolophus e Deinonychus, este monstro mais parece que saiu de um pesadelo. Essa besta continha a habilidade de ficar submerso por muito tempo, o que lhe dava vantagem na caça de répteis marinhos e outros animais aquáticos. Por ter um instinto muito predador, nunca desistiam de caçar a sua vítima, e em diversos momentos nos testes em campo, muitas dessas criaturas tiveram que ser erradicadas devido ao grau alto de perigo. Dilophospinus. Este híbrido geneticamente modificado foi o primeiro criado pela Engen. Diversos testes em campo foram realizados com essa criatura e aparentemente respondem bem ao controle que foram implantados em todos os híbridos para serem controlados. Paxaurolophus. Este híbrido continha o DNA de Paxcephalossauro e Parasaurolophus. Foi a primeira combinação de herbívoros criados pelos cientistas da Engen. Testes em campo mostram que controlar este híbrido era relativamente fácil, pois não continha um gene agressivo. Sua aresta era tão afiada quanto uma navalha e poderia facilmente servir como uma cavalaria nas futuras batalhas humanas. Stegospinus. Com a habilidade de correr até 20 km por hora e ser extremamente resistente, o Stegospinus tem a mistura de DNA de Stegosaurus e Spinosaurus, sendo considerado bastante instável. Já aconteceu de funcionários serem completamente dilacerados em questão de segundos.